Olá, amigos e amigas online, tudo bem? Então, gente, começamos agora o nosso curso para a área fiscal, resolução de questões, orçamento público, que é regulado pelo direito financeiro. Mas antes de resolver a questão, ou para melhorar e facilitar a nossa resposta e a sua compreensão, eu vou passar uma pequena teoria. Não como está no curso aqui, não eu vou passar, né? Mas uma teoria base para que você possa resolver a questão que eu selecionei. Então, se você está se preparando para a área fiscal, se você está buscando informações, conhecimentos em relação ao orçamento público, ao direito financeiro em geral, esse é o curso, ok? E para começarmos aqui, eu vou trabalhar o conceito da nossa matéria. Conceito, exatamente, ele cai. As bancas, independente de qual seja, CESP, FGV, Fundação, ESAF, por aí vai, as bancas cobram também esse conceito. E cobram, mais do que isso, cobram a lógica do ramo do direito que está regulando o objeto tratado em questão. Então vamos começar conceituando o direito financeiro na tela. Esse é o nosso curso e o conceito é o ramo do direito público que estuda a atividade financeira do Estado sob o ponto de vista jurídico. Kiyoshi Arada. Então, destaco aqui atividade financeira do Estado. Mais um conceito, ciência exegética, que habilita, mediante critérios puramente jurídicos, vou destacar, os juristas a compreender e bem aplicarem as normas jurídicas, substancialmente financeiras, postas em vigor. Agora, Geraldo Ataliba. Com isso, gente, eu quero mostrar para vocês, primeiro, que o objeto do direito financeiro é a atividade financeira do Estado. E em que consiste a atividade financeira do Estado? A Leomar Baleiro, em sua obra Uma Introdução à Ciência das Finanças, asseverou que a atividade financeira do Estado consiste em obtenção de receitas, que são as receitas públicas, realização das despesas, despesa pública, o crédito público, que é a dívida pública, e o orçamento público. Então, são esses 4 pontos que destacamos como atividade financeira do Estado. E o direito financeiro tem esse objeto, a atividade financeira do Estado. Outro ponto em destaque é o conceito final trouxe essa disciplina como um ramo do direito público positivado. Ou seja, aqui, gente, não teremos apenas uma imaginação daquilo das regras da matéria. Todas essas regras são positivadas. Sempre teremos uma lei por trás, uma portaria, ou uma instrução normativa, ou um decreto, enfim. É um direito positivo, é um direito positivado, ok? Sabendo disso, jamais misturem ou confundam o direito financeiro com o direito tributário. E as bancas até costumam trabalhar essa diferença entre o direito financeiro e o direito tributário. Vamos ver? Direito financeiro versus direito tributário. O que vem a ser isso? Gente, o objeto das duas não são similares. A diferença está aí. Enquanto o objeto do direito financeiro é a atividade financeira do Estado, o objeto do direito tributário é o tributo. Cuidado com questões que venham a colocar ou afirmar assim. Um tributo, para ser criado, tem que estar autorizado em uma lei orçamentária. A questão estará errada. Um tributo, para ser criado, tem que obedecer às regras, às normas do direito tributário. O direito financeiro tem o tributo como a sua principal fonte de financiamento, a sua principal receita. Mas isso não quer dizer que será o direito financeiro responsável pela criação de tal tributo. Nós, do direito financeiro, criamos regras para quê? Para se arrecadar um tributo que já foi criado pelo direito tributário. Então, vai a dica. Qualquer questão que venha criar essa dependência, ou seja, um tributo, imposto, taxa, alíquota, modificação de alíquota, enfim, um tributo para ser criado tem que estar autorizado em um orçamento, a questão estará errada, já que são direitos distintos, já que são direitos diferentes. Bem, então eu falei que o direito financeiro tem como objeto a atividade financeira do Estado.
E um desses itens que constam como objeto é o orçamento público. E isso nos leva a quê? Ao modelo atual, ao modelo concebido em 88 para o sistema orçamentário brasileiro. Isso é de fundamental importância para a resolução das questões que daqui a pouco vão aparecer na tela. Então, gente, modelo concebido em 88 pela Constituição Federal. Olha só qual é. Atualmente o modelo ele é multidocumental, então memorizem essa palavra. Multidocumental por quê? Porque ele tem 3 leis orçamentárias. O plano plurianual, que é o planejamento estratégico, a lei de diretrizes orçamentárias, que é o planejamento tático, e a lei orçamentária anual, que é o planejamento operacional. São 3 leis orçamentárias, por isso que ele é multidocumental. Cuidado com as questões que vão afirmar monodocumental. Mono não, multidocumental. O PPA representa o quê? Para sintetizar, o PPA representa o querer fazer do governante. Já a LDO, o poder fazer, e a LOA é o fazer, é quando ele materializa as suas ações. Memorizem essa sequência. Primeiro o PPA, depois a LDO, depois a Lei Orçamentária Anual. Nessa sequência. Então, a LDO, ela faz a interface entre o plano e o orçamento. A grande novidade de 88, Constituição Federal, foi a criação do PPA e da LDO. Atentem, a LOA não foi criada em 88. Como eu sempre digo, ela ganhou uma nova roupagem, mas não foi criada em 88. Novidades mesmo, só o PPA e a LDO. Então, cada ente da federação, do menor município ao maior, cada estado, a União, o Distrito Federal, tem esse joguinho aí, PPA, LDO e LOA. Independente, hein? O PPA do estado de Pernambuco, por exemplo, não depende do PPA da União. O PPA de um município não depende do PPA do seu estado. São entes independentes. Então, cada um deverá tomar a sua decisão política através do PPA, através da LDO e através da Lei Orçamentária Anual. Então, essa é a visão geral que eu quero que vocês tenham inicialmente do sistema orçamentário. Mas para melhorar um pouco mais e detalhar também, observe a nova figurinha. Agora eu coloquei períodos, não é? PPA, ó, 2016 a 2019 é o PPA atual, 4 anos. Para cada ano sempre teremos uma LDO, estão vendo aí, né? Para cada ano sempre teremos uma lei orçamentária anual. Mas e aí? Qual é a vigência do PPA? O PPA, gente, tem 4 anos de validade, de vigência. Qual é a vigência da LDO? A vigência da LDO é de 1 ano e um pouquinho. Como assim, Wilson? 1 ano e um pouquinho. Daqui a pouco eu explico. Mas isso eu estou vendo aí que a LDO ele é anual. Exatamente. Cuidado, hein? A LDO ela é anual, mas a sua vigência ultrapassa 1 ano, hein? Vou explicar. E a LOA é anual e a sua vigência é de apenas 1 ano. São leis ordinárias, são leis temporárias e são leis especiais. Por que são leis ordinárias? Para serem aprovadas, necessitam apenas de maioria simples. Por que são leis temporárias? Porque há uma vigência, PPA 4 anos, a LDO 1 ano e um pouquinho e a LOA apenas 1 ano. E por que são leis especiais? Porque há todo um regramento específico que se aplica tão somente ao PPA, a LDO e a LOA. Essas regras eu recomendo que vocês leiam exaustivamente. Vocês começarão a encontrar nos artigos 165 a 169 da Constituição Federal. Foi uma sessão reservada inteira para falar de orçamento. Então, doutrinariamente, já reconhecemos a existência, olha só, de uma verdadeira Constituição orçamentária dentro da Constituição Federal. Tamanha a importância dos artigos 165 ao 169. Então, leiam bastante esses dispositivos. Artigos 165 a 169. Depois de toda essa introdução, só para a gente aquecer, virá a primeira questão na tela. Olha a primeira. As seguintes frases. O que será feito além de manter o que já funciona? Estima a receita e despesa de toda a administração pública, inclusive a indireta, dentre outras questões. E detalha metas e prioridades
para o exercício seguinte, dentre outras questões. Se referem, respectivamente, a... Gente, essa questão trabalhou, de forma geral, o sistema orçamentário brasileiro. Então, o PPA, como eu já falei, representa o querer fazer. Então, o governante colocará tudo no seu PPA em relação aos próximos 4 anos, o que ele pretende fazer em prol da sociedade, em prol da coletividade. Mas o que ele quer fazer é muita coisa. Não dá para fazer tudo em um ano apenas. Então a LDO foi criada para selecionar dentro do PPA aquilo que ele poderá fazer, estabelecendo metas, estabelecendo prioridades. E quem realmente vai colocar a mão na massa é a Lei Orçamentária Anual. Por isso que ela é operacional. Ela materializa as ações do governante. Ela coloca em prática. E para isso ela terá que ter receitas e despesas para operacionalizar o planejamento governamental. Então, o PPA é estratégico, a LDO é tático e a LOA ela é operacional. E agora resolvemos a questão na tela. Então, temos o que será feito além de manter o que já funciona. Isso aí, gente, é o querer fazer, não é verdade? Então, você, já ignora a letra A, ignora a letra B, ignora a letra D. Ou será a letra C ou será a letra E. Que mais? Estima a receita e despesa de toda a administração pública, inclusive a indireta. Então, receitas e despesas estará naquela lei que vai materializar as ações. Então, é a Lei Orçamentária Anual. Então, você vai o quê? Já excluiria, né? De novo, a letra A, excluiria a letra B, a letra D. Ainda estamos entre a letra C e a letra E. E para fechar, detalha metas e prioridades para o exercício seguinte, dentre outras questões. Detalha metas, prioridades, é o poder fazer. Nesse caso, é a LDO. Então, a letra C, não poderá ser o gabarito. Marquem, sem medo de errar, a letra E. Podem carimbar a letra E. Mais uma questão. O sistema orçamentário brasileiro perpassa por 3 fases distintas. A estratégica, vou marcar aqui estratégica. Então, a estratégica, marquei, que se traduz em escolhas que visam a melhorias no plano econômico e social. Os planos de médio prazo, em geral, setoriais e regionais, que expressam o detalhamento das estratégias. E os planos operativos. Então, você tem um planejamento estratégico, que se traduz em escolhas que visam a melhorias no plano econômico e social. Os planos de médio prazo, em geral, setoriais e regionais, que expressam o detalhamento das estratégias. Então, esse plano aí, ele vai detalhar a estratégia, né? Pelo que está na questão. E os planos operativos, vou marcar também, planos operativos, operacionais. Planos operativos anuais, que consubstanciam os 2 primeiros, ao incorporar as necessidades financeiras, materiais e humanas das diversas metas distribuídas em cronogramas devidamente aprovados. Então, o que temos aí? Ora, esse planejamento estratégico é o plano plurianual. Quem vai detalhar as estratégias através das metas e das prioridades, como está aqui, é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E esses planos operativos anuais é a Lei Orçamentária Anual. É quem vai materializar as ações do governo. Então, temos aí realmente a configuração do Sistema Orçamentário Brasileiro, PPA, LDO e Lei Orçamentária Anual. Então, podem se invalidar essa questão de número 2, estilo CESP. É uma questão do CESP, ok? Então, gente, temos já a visão geral do Sistema Orçamentário Brasileiro. A pergunta agora que vem é a seguinte: de quem é a competência para legislar sobre essa matéria que regula todo o Sistema Orçamentário Brasileiro? A matéria é o direito financeiro, né? De quem é a competência? É da União apenas? Ou de todos essa federação? Como as bancas trabalham isso?
A fundamentação legal para uma questão que explore esse tema está na Constituição Federal. Artigo 24, inciso 1 e 2, e seus 4 parágrafos, que eu mostro agora de forma resumida na tela. Então temos competência legislativa e também o papel do município e o direito financeiro. Artigo 24. Compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Gente, concorrentemente, estou marcando aqui a palavrinha, o palavrão, né? Concorrentemente. Quando você encontrar concorrentemente na questão, olha só, se aplica tanto ao direito financeiro quanto ao orçamento público. Legislar de forma concorrente, União, estados e o Distrito Federal. Tirando o CESP, as outras bancas colocam em suas questões apenas a União, os estados e ao Distrito Federal. Já na banca CESP, eles também incluem os municípios, então fiquem atentos. Tirando o CESP, apenas União, estados e o Distrito Federal legislar de forma concorrente. Já para o CESP, a inclusão dos municípios. Então, concorrentemente, direito financeiro e orçamento público. Mas por que o CESP também inclui os municípios? Porque a Constituição Federal também trouxe essa competência, mas em caráter suplementar para os municípios. É o que encontramos no artigo 30, inciso 2. Compete aos municípios suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. É a chamada competência suplementar dos estados. Mas, Wilson, legislar de forma concorrente significa o quê? Cada um terá um papel. E eu vou começar com o papel da União. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limita-se-á a estabelecer normas gerais. O que é que as bancas fazem aí? Tiram normas gerais, trocam gerais por individuais. Não são normas individuais, são normas gerais. Eu sempre digo que a União, ela ficou com a incumbência limitada, está aí na Constituição Federal, de criar a regra do jogo, normas gerais. Então, a União, como ficou com essa incumbência, ela não vai detalhar as normas, ela não vai exaurir o tema normado. Vai competir a quem? Parágrafo 2º. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos estados. O que as bancas costumam fazer aí? Elas ignoram ou não, cortam, aí ficam, exclui a competência suplementar dos estados. Então, muito cuidado. O correto não exclui a competência suplementar dos estados. Tudo isso está no artigo 24 da Constituição Federal. Mas, Wilson, e vamos imaginar que um fato novo aconteceu. A União ainda não editou uma norma geral. Como os estados vão proceder, já que não tem normas gerais para poderem suplementar? O parágrafo 3º do mesmo artigo trouxe a resposta na tela. Olha só. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Gente, essa tal de competência legislativa plena, ela só vai acontecer no caso, voltando aqui, só vai acontecer no caso da inexistência de lei federal. Então, a competência legislativa plena significa os estados vão criar suas próprias normas, sem ter nenhuma norma geral para se basear. Mas isso apenas no caso da inexistência de lei federal. Mas ocorrendo realmente isso, cada estado, cada município tem a sua própria particularidade. Então, teremos a possibilidade de um único fato voltado para o direito financeiro estar sendo regulado por várias normas diferentes, distintas. Isso pode acontecer? Pode, mas a Constituição Federal, em seu parágrafo 4º, tentou solucionar esse problema também e solucionou. Vejam como, na tela. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Então, gente, a superveniência de lei federal sobre normas gerais,
suspende a eficácia, não é revogará, como aparece nas questões. Suspende a eficácia da lei estadual. Outro detalhe, apenas naquilo que estiver contrariando. Pode ser apenas um parágrafo, pode ser apenas um inciso, pode ser toda a lei, se toda a lei estiver contrariando. Então, a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Então, resumindo, a competência é concorrente entre a União, os estados e o Distrito Federal em relação a quê? Direito financeiro e orçamento. Os municípios vão suplementar também. Compete à União, dentro dessa legislação concorrente, estabelecer normas gerais. E os estados suplementar essas normas gerais. Inexistindo normas gerais sobre a matéria, os estados exercerão a chamada competência legislativa plena. E uma norma geral superveniente provocará a suspensão da eficácia da estadual no que lhe for contrário. Então, essa é a história da chamada competência concorrente entre a União, os estados e o Distrito Federal. Direito financeiro e orçamento. Lembrem-se, competência legislativa, já sabem, artigo 24, incisos 1 e 2, nos seus 4 parágrafos, teremos a resposta. Olha a questão. Terceira questão. As finanças públicas se inscrevem na área do direito financeiro e as normas respectivas são da competência, letra A, exclusiva da União. Exclusiva? Errado, né, gente? Concorrente. Então, vamos, tirar aqui. Letra B, exclusiva da União e suplementar dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Errado também. Concorrente entre a União, estados, Distrito Federal, segundo o caput do artigo 24, mas compete também aos estados e aos municípios a suplementação. Letra C, concorrente da União, dos estados e do Distrito Federal. Opa, agora sim. Fundamentação legal para isso, gente, está onde? Caput do artigo 24 da Constituição Federal. Letra D, comum da União. Já errou aqui, ó. Letra E, privativa da União e dos estados. Também não. Então, podem marcar a letra C de casa, como nosso gabarito. Quarta questão. Estabelece a Constituição Federal que, no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limita-se-á a estabelecer normas gerais e, inexistindo lei federal sobre as normas gerais, os estados exercerão a competência plena para atender às suas peculiaridades. Ok. Vindo lei federal sobre normas gerais de caráter orçamentário, fica revogada a lei estadual da mesma natureza? A banca está perguntando. Vindo lei federal sobre normas gerais de caráter orçamentário, seria uma lei federal superveniente, fica revogada a lei estadual da mesma natureza? Aprendemos que uma norma federal superveniente à do Estado provocará a suspensão da eficácia da estadual no que lhe for contrário. Então, não é revogará, suspenderá a eficácia, não é verdade? Parágrafo 4º do artigo 24 da Constituição Federal. Então, voltem para a questão. Aí vem, letra A. Apenas no que lhe for contrário, se você concordasse com a letra A, você estaria concordando com fica revogada. Não fica revogada, suspenderá a eficácia. Então, fora a letra A. Letra B, apenas na parte suplementar. Fora, nada a ver, não é? Letra C, coexistirá com lei estadual, no que não lhe for contrário. Também errado. Letra C, suspenderá a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Exatamente. Onde está isso, gente? Parágrafo 4º do artigo 24 da Constituição Federal. Letra E, aplicar-se-á a lei federal apenas aos órgãos federais. Negativo. Então, temos como gabarito, podem marcar, a letra D de dado. Agora, estilo CESP. Suponha que o Estado X
tenha editado norma ordinária acerca de matéria de direito financeiro e que, logo após, tenha sido editada lei complementar federal contrária ao disposto na lei estadual. Nessa situação, a eficácia da lei estadual será suspensa no momento em que passar a vigir a norma federal. Exatamente o que eu acabei de explicar, gente. Lei federal superveniente do Estado provocará a suspensão da eficácia naquilo que estiver contrariando exatamente o que está na questão de número 5. Perfeita, verdadeira, a questão de número 5. Outra competência bem interessante, que vem caindo bastante em provas de concurso, é a chamada competência em matéria orçamentária. Enquanto a competência legislativa nos ensinou de quem é essa competência para legislar sobre a matéria, a competência em matéria orçamentária vai nos mostrar de quem é a responsabilidade para iniciar o processo orçamentário. Quem é que vai bater o centro em relação ao assunto? Quem é que vai encaminhar o projeto de lei? É a chamada competência em matéria orçamentária. E eu resumi assim na tela. Competência em matéria orçamentária. A competência sempre será do chefe do executivo, que é o presidente na área federal, governador na área estadual e o prefeito na área municipal. É ele, gente, vou falar só em presidente que vale para todo mundo, hein? É ele o presidente que vai elaborar o projeto de lei e vai ter que encaminhar ao Poder Legislativo, no caso aí, ao Congresso Nacional. O Poder Legislativo vai receber, vai estudar, vai analisar, vai aprovar e vai ter que devolver ao Poder Executivo para que ele possa materializar as suas ações. Tanto nesse planejamento estratégico, que é o PPA, quanto o tático, que é a LDO, e também o operacional, que é a Lei Orçamentária Anual. Então, Wilson quer dizer que só quem pode tomar a iniciativa do processo orçamentário é o chefe do Executivo? Exatamente. Ou o presidente, ou o governador, ou o prefeito. Sempre eles. Outro não poderá. Não pode um deputado, não pode um senador tomar essa iniciativa. E a Constituição Federal nos trouxe, em relação à matéria orçamentária, essa competência como sendo, observe na tela, como sendo privativa. Artigo 84. Compete privativamente, olha só, gente, orçamento, privativamente ao presidente da República. Inciso 23. Enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos nesta Constituição. Também temos como fundamentação legal para essa competência privativa em relação ao orçamento o artigo 65 também da Constituição Federal. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Mas, Wilson, se o presidente não tomar a iniciativa, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Crime de responsabilidade. Constituição Federal, artigo 85. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra a lei orçamentária. Então, gente, apesar de a Constituição Federal estabelecer essa competência privativa, lembrem-se na hora da prova que não cabe a delegação. Mesmo sendo competência privativa em matéria orçamentária, não se admite a delegação. Mas o Wilson vai que um deputado, um senador, vem encaminhar um desses projetos de lei ou todos. O que vai acontecer? Esse projeto será declarado inconstitucional quanto à forma. Já há entendimento nesse sentido do Supremo Tribunal Federal e eu deixo o material para vocês assim. Atenção! Apesar do comando constitucional mencionar competência privativa, existe entendimento do STF que essa competência é exclusiva e vinculada. Não cabe delegação, hein? Ou seja, compete somente ao presidente da República encaminhar os projetos de lei
de orçamento e ainda dentro dos prazos estabelecidos na Constituição Federal ao Poder Legislativo. Se um membro do Congresso Nacional, senador ou deputado, caso tomasse a iniciativa de encaminhar um ou todos os projetos de lei, acarretaria uma inconstitucionalidade formal. Diante disso, eu deixo para vocês essa questão aqui. Então, tentem chegar na resposta, verdadeira ou falsa. Daqui a pouco eu volto.